Eu trabalho desde os 12 anos de idade, com o objetivo de ficar rico. Sempre disse isso para todas as pessoas à minha volta, como se fosse um louco obcecado. Eu tive que me sacrificar em diversos finais de semana em casa, sentir o gosto do tédio do que era isso, estudar inglês sozinho, sem dinheiro para aula particular. Eu tive que ser aquele freak, aquela aberração, um cara estranho, para todas as pessoas e amigos que eu já tinha conhecido antes. Treinar o meu mindset, treinar todas as minhas habilidades, físico, intelecto, para ter mais liberdade. Tudo bem, conselho, eu entendi que preciso ter critérios saudáveis para não excluir pessoas decentes da minha vida. E eu estou fora de uma vida amorosa, não por necessidade, mas por escolha. Decidi ter um tempo da minha vida para evoluir de maneira pessoal e privada. Ainda assim, eu preciso das pessoas, me relacionar é uma obrigação na minha vida. Como o vídeo anterior repercutiu, vai uma parte 2, como viver então de maneira elevada usando a Red Pill como ferramenta para evoluir a si mesmo. Qual é o caminho do homem lúcido? Acompanha comigo esse pensamento. Como o homem deve absorver a pílula vermelha para uma vida de solteirice e solitude no longo prazo? O vídeo anterior eu havia tratado de que o homem não consegue viver sem relações. Mas é bom enfatizar que relações há diversas, e priorizar a amorosa é realmente um erro, já que, mesmo para estar em solitude, é preciso ter outros pilares de relacionamentos humanos na sua vida para que esse período mais focado em si mesmo se prolongue. E aí o vídeo anterior foi esse alerta dos critérios distorcidos para se relacionar com pessoas reais de modo geral, incluindo, claro, mulheres. Mas de repente você pensou, bem, eu cravei que não quero me relacionar, se não por agora, também no longo prazo. Decidi adiar isso na minha vida ou sequer considerar. O formato monogâmico ou uma vida amorosa não me é interessante. Como fazer então para absorver o conteúdo Red Pill para a minha vida e viver no longo prazo, na solitude, com relações sólidas para não recair em relacionamentos ruins pela escassez de relacionamentos amorosos? Bem, como eu comentei, é preciso aumentar a nossa visão do que é um relacionamento na nossa vida. E há 3 tipos de relacionamento para além do quarto, que é o amoroso na vida de um homem. Bem, decidido a essa vida mais focado em si mesmo, você precisa primeiro, o relacionamento profissional. Segundo, o relacionamento familiar. E terceiro, o relacionamento de amizades. Vamos primeiro começar com o profissional. Esqueça a ideia de que a relação profissional se trata apenas de algo operacional, como uma espécie de networking apenas. Por quê? Lembre-se que eu comentei no vídeo passado, a vida se trata de pessoas. Portanto, as pessoas lembram de você à medida que são gratas a você. Então, ao invés de chegar no seu espaço, ambiente de trabalho, apenas de forma operacional, sentar, fazer o seu e ir embora, envolva-se um pouco mais nesse ambiente. Não pule os happy hours ou as festas de aniversário entre os funcionários. Esteja presente em datas emotivas do ambiente em que você está. E por que eu digo isso? Porque as pessoas lembram de você à medida em que são próximas de você. E você tem uma relação positiva no trabalho com as pessoas, em algum momento alguém pode lembrar, caramba, aquele rapaz daquele happy hour passado, ele havia comentado que ele trabalha com TI, certo? Pô, acho que essa vaga aqui pode ser uma ótima recomendação para ele. E pode acabar te colocando em uma boa situação, só porque você esteve presente em alguns momentos bons. Ou uma carta de recomendação do seu chefe, ou de uma equipe, ou te colocar em um cargo diferente porque você tem uma boa relação humana com as pessoas. Então, para manter uma vida de solitude plena, o homem tem também que se relacionar, mas no trabalho de forma positiva, usar conexões positivas na sua vida profissional. Então não veja a relação do trabalho apenas como algo operacional ou como um networking utilitarista, e sim como um ambiente para você cultivar a gratidão e receber em troca a memória dessas pessoas que vão lembrar de colocar você em situações positivas quando oportunidades surgirem. E daí, claro, pode se desdobrar em ótimas amizades de trabalho.
outro tipo de relação que um homem que foca em si mesmo tem que manter na sua vida, exceto a dos amorosos. Familiar. Muitos podem dizer, mas família é complicado e eu sei disso. Nenhuma família ou relação familiar é perfeita e não tem que ser. Mas família é o único laço social e que tem lapsos de incondicionalidade contigo. Ou seja, em momentos de crise, de aperto real, apenas a família segura o rojão. O familiar, você pode passar alguns dias na casa de um amigo quando perder o emprego ou ficar despejado. Os amigos de trabalho podem fazer uma vaquinha e te ajudar a pagar uma outra conta quando a coisa apertar. Mas é apenas a família que vai manter você, de repente, em momento de crise, sob o mesmo teto, ou lembrar que tem um quarto nos fundos e deixar você ali até que você se reerga financeiramente. Então aproveite esse laço de incondicionalidade que a família tem, desse laço quase de obrigatoriedade, de cuidado um com o outro para, mesmo com a cara emburrada, fazê-lo, como um laço estruturante na sua vida. Esse termo, laço estruturante, nem o trabalho e nem as amizades vão te dar. O laço de sangue é algo muito poderoso. Aquelas pessoas que vão te levar no hospital às pressas ou vão te dar abrigo quando você estiver em aperto serão essas, a da família. Então, segundo laço humano que um homem em solitude e uma vida focada em si mesmo não pode descartar na sua vida, o laço familiar. Um dos poucos ambientes onde você pode baixar a guarda, ser um pouco mais vulnerável sem ser engolido pelas pessoas ao seu redor. Um lugar de descanso para os seus instintos que, vira e mexe, sempre estão altos e de guarda levantada. E terceiro, amizades. Muitos dizem que amizades são a família que escolhemos, e em algum tom isso é verdade. Claro, se você está em lugares onde as amizades te coloquem para baixo, te deem um tom fatalista sobre as coisas, sobre o seu futuro profissional, sobre o seu aprendizado de línguas, de um idioma, de uma nova habilidade, você deve, então, estar em outro ambiente onde as pessoas estejam mais sintonizadas com a sua visão de futuro que você quer construir. Não subestime o poder de conexões reais, de amizades reais na sua vida. Em momentos de dúvida, de um aprendizado de um novo hobby ou carreira, essas pessoas é que vão dar um tapa nas costas ou botar a mão no seu ombro e dizer: não, cara, relaxa, foca, vai dar certo. Eu também estudei isso, eu passei por isso. Ou eu também usei inglês para viajar. Vai, relaxa, aproveita, investe nisso aí. Boas amizades acabam dando uma atmosfera positiva para você reforçar objetivos na sua vida quando você tem dúvida de que você está ou não no caminho certo. Então, assim como o ambiente influencia você, as amizades também influenciam você. Então, olha só, 3 tipos de relações humanas fora relacionamento amoroso, que seria o 4º tipo de relacionamento que um homem em solitude que escolheu o caminho do, digamos assim, isolamento de relações amorosas deve cultivar na sua vida. E é por isso que eu disse no vídeo anterior que relações humanas são obrigatórias para a vida de longo prazo de qualquer ser humano, de que a vida completamente isolada pode destruir a sua mente. Talvez pela provocação do vídeo anterior, muitos podem ter achado que o relacionamento amoroso era uma obrigação para o ser humano. Longe disso, relações humanas são uma obrigação para todo ser humano, para manter uma saúde mental. Isso de longo prazo, décadas ou até ao fim da sua vida. Por isso reforçamos aqui muito a ideia do tribalismo. Quem lembra das resenhas de Jack Donovan, e que eu trouxe aqui, O Caminho do Homem, do seu livro, onde falamos que a nossa mente é criada para estar em bando. Agora, a qual bando iremos nos filiar conscientemente? Use esses 3 pilares do homem em solitude ter uma vida prolongada dentro do sistema sem intoxicar-se por ele. Como eu disse, não somos protagonistas como um filme Matrix. Apesar de estarmos nela, nós não vamos dar fim à Matrix. Ao contrário do filme, temos que nos desconectar da Matrix, absorver conhecimento, voltar para ela para viver em sociedade. Que pelo menos possamos fazê-la de forma funcional. E o último bônus aqui é, claro, o pilar do hobby, algo em que você possa despejar paixão. Para além do trabalho, que às vezes é mais de sobrevivência, você faz uma função que você não quer tanto para sobreviver, pagar as contas. Tá, em paralelo, por que não investir em um hobby? Em algo em que você não sinta que está perdendo o tempo trabalhando. Em algo em que você possa dedicar.
Então é através do relacionamento com a família, com os amigos e com o trabalho, e com esse extra de algo que te deixe apaixonado em colocar a energia, é que vai fazer o homem em solitude que cravou que não vai se relacionar tão cedo na sua vida, vai conseguir manter a sua mente sã e focada. Aliás, não é isso que estamos fazendo aqui? Nos relacionando de alguma forma? Eu já não disse no vídeo anterior que a vida se trata de pessoas? Pois é, aqui estamos, interagindo e trocando informações. E aí, coloca nos comentários em qual desses 3 tipos de relação você sente que tem uma deficiência maior e que precisa investir um pouco mais ou gerir com mais sabedoria para melhorar ali. Amizades são muito poucas, precisa renová-las. Trabalho, você tem a noção de às vezes ficar muito introspectivo no ambiente de trabalho, evitando socializar por lá. Ou família, quanto tempo você não se conecta com eles? Esses 3 pilares vai definir se você vai conseguir suportar o fardo de carregar a própria mente. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais.